para mim estar de volta aqui com você para trazer mais um conteúdo para edificar a sua vida e a minha vida. Amém? Vamos falar sobre altar. Ah, não, Micaele, é tão aleatório. Não, fica aí, você vai entender. E essa palavra ela é bem profunda e é o que Deus está requerendo de nós neste tempo. Mas antes eu quero orar. Amém? Deus, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui, crescendo na tua palavra, no entendimento, e que o Senhor possa abrir a nossa mente, trazer um discernimento dos céus, revelação dos céus, tudo aquilo que está ocupando lugar no nosso coração que não pertence a ti. Venha limpar, Senhor, venha purificar. Nós te damos liberdade para isso. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então, altar. Por que eu quero falar desse assunto? Porque altar é um lugar onde não só recebemos. Na verdade, altar, o significado principal de altar não é para ir lá receber, mas para ir lá entregar. Mas fica aí, não vai embora não. Ah, não, eu quero é receber. Não, para receber nós precisamos fazer uma entrega. E Jesus nos provou isso. Para vocês receberem a graça, eu precisei me entregar. Me entreguei por vocês para receberem liberdade. Eram escravos, mas agora não. Agora vocês são livres. E não se submetam mais a nenhum outro tipo de escravidão, a nenhum jugo de escravidão. Mas vamos lá, altar. Eu trouxe aqui dois significados de altar, um em hebraico e outro em latim. A palavra hebraica para altar, misbah. Misbah significa, não sei se é assim que se pronuncia, mas está valendo. É o lugar onde se sacrifica. E já na versão em latim significa altos, é uma plataforma elevada. Plataforma elevada. Ou seja, eu me lembro de Abraão, né, quando Deus ele falou para ir sacrificar Isaac, mas não era Isaac, era o coração. Toda vez que nós remetemos a um altar, nós lembramos de um lugar mais elevado. E esse lugar mais elevado é onde nós colocamos o nosso coração, assim como Abraão, onde nós colocamos o nosso coração. E é isso que Deus está requerendo de nós. Aonde você está colocando o seu coração? Porque do coração procedem as fontes da vida, a palavra diz. Então, o que está ocupando o altar da sua vida? Ou seja, o que está ocupando o altar, o lugar no seu coração, o lugar mais alto do seu coração, o lugar mais elevado do seu coração, da sua alma. O que está ocupando ou quem está ocupando este lugar? Eu creio firmemente que Deus ele está requerendo sim este lugar, este altar, e não é de hoje, desde quando nós lemos o Velho Testamento e o Novo Testamento, todo o tempo que Deus quer tirar os ídolos do nosso coração. O que é um ídolo? Tudo aquilo que ocupa o lugar no seu coração, que não é Deus, aquilo que está, sabe, tomando conta da sua vida. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Mas as pessoas hoje estão colocando tudo no altar do seu coração, do seu foco, da sua meta, dos seus planos, menos Deus. Eu quero te lembrar que Ele nos amou primeiro e nós não podemos deixar para amar depois quem nos amou primeiro. E eu te pergunto novamente, quem ou o que está ocupando o altar do seu coração hoje? Vou te ajudar um pouco mais. Aquilo que pode estar ocupando o altar da sua vida, do seu coração, o que procede, as fontes da sua vida. O que você mais gasta tempo pensando? O que você gasta mais tempo se dedicando? Vamos aqui um pouquinho mais enquanto você pensa aí. É importante isso aqui, você não pular essa resposta para você, porque essa resposta é para você. Para você poder alinhar. Você já sabe que eu gosto muito e uso muito essa palavra, alinhamento. Nós estamos aqui para fazer um alinhamento com a vontade de Deus, um alinhamento com os céus, um alinhamento com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então eu quero compartilhar com você aqui um versículo que está em Êxodo 17:15. Moisés construiu um altar e chamou-lhe, o nome do altar que Moisés chamou: O Senhor é a minha bandeira.
Então, os altares que tem na sua vida hoje, que estão ocupados com o nome de qual bandeira? Será que não seria a bandeira da ferida, da rejeição, da comparação, da dor, ou o nome de uma outra pessoa, de um relacionamento que está aí aos trancos e barrancos e não está dando certo e você colocou esse relacionamento como ídolo na sua vida, um projeto que você está insistindo nele e que não está dando certo e às vezes é Deus que está fechando essa porta e isso virou um ídolo na sua vida e você não abre mão disso, sendo que Deus está falando, abre mão, que eu tenho algo para você e você fala, não, mas eu quero é isso. Isso é um altar levantado. Você enfiou uma estaca e disse: esta é a minha bandeira, a minha vontade. Então a sua vontade pode estar sendo a sua bandeira, sabe, numa estaca na sua vida, na sua jornada, que está impedindo a provisão de Deus. Porque altar, mais uma vez, eu sempre lembro de Abraão. Não sei você, eu sempre lembro de Abraão subindo com Isaac, arrumando ali o momento do sacrifício, né? E eu fico imaginando a cara ali de Isaac, o que o meu pai está fazendo? Mas ele foi obediente, obediente até o fim. Mas porque ele conhecia no caráter de Deus. Então quem sobe no altar de Deus, e não é no altar, não estou falando da igreja, não. Estou falando do templo físico. Estou falando de algo interno. Não vou nem falar de mundo espiritual. Vou falar de algo interno, algo dentro de você. Porque é sobre esses altares que eu quero que a gente faça um alinhamento hoje. É o altar interno, o altar dentro de você. Porque esse é o mais difícil de ser alinhado. Esse é o lugar, esse é o altar mais difícil o qual nós fazemos os nossos sacrifícios. Porque quando falo de altar interno, está falando você vai ter que abrir mão de você mesmo. Você vai ter que abrir mão das suas razões, dos seus egos, das suas justificativas, às vezes dos seus planos. Enfim, vamos chegar lá. Mas para quem você tem levantado essa bandeira? Imagina que tem uma estaca. Né? Moisés ele fez isso, ele construiu um altar e chamou-lhe. É bom nomear os altares na sua vida para não haver erro, sabe? Porque se você não nomeia, então qualquer coisa pode ocupar este lugar. Mas quando você nomeia o altar do seu coração, o Senhor, eu enfio uma estaca, o Senhor é a minha bandeira, então não é qualquer coisa. Quando alguém vai tentar ocupar o lugar deste altar, vai estar sinalizado. Isso aqui que Moisés está fazendo, para mim, é Moisés sinalizando. Ei, tá, tem um nome este lugar, tem um dono este lugar. O meu coração tem um dono. Então hoje eu sinto que Deus está querendo nos alinhar, sabe? Pegar uma estaca falando o Senhor é a minha bandeira e colocar essa estaca no território do nosso coração, no território da nossa vida. E quando alguma coisa chegar, porque chegam as adversidades, chega a insegurança, chega o medo, chega a dúvida, a incredulidade. Então, sabe, chegam várias outras situações querendo ocupar este lugar, mas vai estar sinalizado, falando, ei, o Senhor é a minha bandeira, tem um nome aqui neste lugar, tem um nome fincado no altar do meu coração, da minha vida, das minhas decisões. Então, em medo, você não pode ocupar este lugar porque ele está ocupado. Em incredulidade, não vem querer me desviar da palavra e da promessa, porque este lugar está ocupado. O Senhor é a minha bandeira. Tá entendendo? Porque essa palavra, ela é tão pontual e tão necessária e decisiva. Porque quando vem as adversidades tentando roubar o território do seu coração, tentando roubar a sua atenção, tentando roubar a sua energia, tentando roubar aquele lugar da promessa, porque o coração, você coloca as promessas de Deus no seu coração. Então, vem essas situações tentando roubar este lugar, mas você já enfiou a estaca e falando a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira, não é o medo. E tem muitas pessoas levantando bandeira do medo. Tem muitas pessoas levantando a bandeira da incredulidade, da covardia. A bandeira do passado, da dor.
Tem gente que está em adoração, mas é uma adoração ao passado. Não consegue se conectar ao presente porque não se desconectou do passado. Não consegue se conectar ao futuro porque não se desconectou do passado. Isto é um altar. Então, outra pergunta que eu te faço, anota essas perguntas. Qualquer coisa você volta o vídeo lá, assista de novo, anote essas perguntas que eu estou fazendo porque elas são pontuais e responda para você junto com o Espírito Santo. Então, será que o seu passado, você não enfiou essa estaca, essa bandeira lá no seu passado e falando que o altar da sua vida está lá? E você não consegue viver o presente porque você não se desconectou do altar do seu passado, porque você fez pactos com o seu passado e você adora o seu passado e não está tendo tempo, disponibilidade no seu coração para ser intencional, estar presente, sabe, aqui no agora e estar se movendo para o seu futuro. E falar em futuro, tem pessoas também que estão com altares levantados para o futuro que nem conseguem estar no presente. Então, nós precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio, porque tem pessoas presas em altares do passado e tem pessoas que estão, sabe, adiantadas, presas também lá no altar do futuro. Mas e agora? Quem está no altar do seu coração? Você está aproveitando a jornada? Você está colocando Deus no lugar certo? Ou você está ocupando a sua vida demais com as preocupações do futuro ou com as dores do passado? O que está ocupando o altar, ou quem está ocupando o altar do seu coração? Deixa eu te falar, Deus é um Deus ciumento. Deus é um Deus ciumento. Então, desde lá da antiguidade, em toda a Bíblia, quando nós lemos, Deus está requerendo o altar. Sabe, Paulo, quando chega em lugares de idolatria, ele fica nervoso, ele fica irado, ele fala: o que é isso? Ele sai proclamando o nome de Cristo para derrubar todos os altares. Então, se você quer derrubar os altares do seu passado, da sua vida, desses lugares, você precisa proclamar o nome de Jesus. Paulo não se conformou com os altares que foram levantados para outros deuses. Deus, ele é soberano. Jesus, ele é supremo, ele é Senhor dos senhores, o trono dele destrona todos os tronos da terra. Sabe, tem pessoas, falar em passado, tem pessoas que elas não estão vivendo. Eu conheço muitas assim, e eu já fui assim. Elas não estão vivendo hoje. Elas não estão celebrando o que Deus está fazendo hoje, porque elas não conseguiram derrubar os altares que foram construídos em sua linhagem. Mas sabe, quando Jesus diz: eu não vim para trazer paz, mas eu vim para trazer divisão. Eu vim para trazer espada. Nós vamos ter que enfrentar, confrontar alguns sistemas familiares para derrubar alguns altares que foram levantados para ídolos, para imagens que não falam. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Então, nós somos chamados a confrontar. Não estou falando para você sair caçando problema com todo mundo, mas você não pode se conformar. Assim como Paulo não se conformou. Assim como alguns outros discípulos, como João, não se conformou. E nós somos essa geração também. João, ele preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. E eu gosto de falar que nós somos o povo que está preparando a segunda vinda de Jesus. Mas nós não vamos conseguir preparar este caminho para a segunda vinda se nós estamos conformados com os altares deste mundo. Se nós estamos conformados com os altares que foram levantados dentro de nós por causa das dores do passado, por causa das feridas que fizeram, por causa das rejeições que passamos, sabe, por causa de tantas coisas, nós precisamos confrontar, superar. Estarmos curados, tratados, resolvidos.
tanto com os altares passados, mas também com os altares futuros. O altar futuro pertence somente a um, a Deus. E aí eu te pergunto, para quem você tem levantado o altar na sua vida? E o maior altar, o maior exemplo de altar que eu posso te ajudar a encontrar e a discernir é ao que você dedica mais tempo na sua vida. Com quem você dedica mais tempo na sua vida? E aí eu te pergunto, e onde Jesus está nessa lista? Aonde a comunhão com Deus e com os irmãos e com a igreja, o servir está nesta lista? E aonde o quebrantamento está nessa lista, sabe? Porque o orgulho também é um altar. O orgulho também é um altar. A autossuficiência é um altar. Deus derrubou muito esses altares e até hoje derruba na minha vida. Eu estou aqui como testemunha para te falar, vale a pena. Dói muito, mas vale a pena. Nós encontramos o caminho da maturidade, do descanso, da paz em meio ao caos. De uma porção que ninguém sabe nos dar a não ser Jesus. E eu eu tenho certeza que Ele está falando com todos. Eis que estou à porta e bato. E você está abrindo a porta para Jesus. Às vezes você não está abrindo porque o altar que você levantou não tem tempo para abrir a porta para Ele. Você está lamentando demais por causa desse ídolo que você está prostrado. Porque altar é um lugar que você se prostra. Mas assim como mais uma vez eu lembro de Abraão de altar, que ele foi sacrificar, mas também é um lugar que ele recebeu a recompensa. É um lugar de adoração, mas também precisamos lembrar que a adoração não é só você levantar as mãos e se render em cantar, mas em viver, em se entregar. Então a adoração não é, ó Senhor, eu te adoro. A adoração é, toma aqui, Senhor. Sabe quando você se curva assim, eu adoro, eu adoro, eu adoro. Não é sobre cantar, é sobre fazer, falar, render e, sabe, é um conjunto que você se entrega. Isso é uma adoração. Adoração é você tirar do seu coração aquilo que te custa, que Deus está pedindo. Abre mão desse orgulho, abre mão dessa autossuficiência ou desses planos que são só seus e não estou incluso. E isso é um altar. Tem pessoas que são solteiras, mas levantaram um altar para o casamento. Não estou falando que você não tem que desejar, você tem que desejar, mas aquilo virou um altar na sua vida, um ídolo. E você precisa derrubar esse altar hoje. Quais altares? Outra pergunta, quais altares você precisa derrubar hoje? Identifique, peça ao Espírito Santo para te ajudar a identificar os altares que você precisa derrubar hoje. E te ajudar, assim como te ajudar a discernir, a derrubar, te ajudar a discernir, a levantar. Quais são os votos que você tem para fazer com Deus? Sabe, quais são os pactos que você deve quebrar do passado para fazer um pacto para o seu hoje, para o seu futuro com Deus? Quais são as alianças erradas que você fez, que você deve desfazer essas alianças para poder fazer alianças hoje com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que você levante o altar correto e que você mantenha o fogo aceso nesse altar. Tem várias coisas que eu poderia estar falando sobre altar, mas eu estou aqui, já tem 20 minutos que eu estou aqui falando. Já vou para o final aqui desse vídeo, mas eu tentei fazer um resumo. Só para você fazer esse alinhamento que é tão pontual, mas é tão transformador nas nossas vidas. Eu mesmo esses dias, eu percebi que eu coloquei um altar na minha vida, que eu estava brigando com ele, falando com Deus, não me deixa fazer isso, passar por aquilo. Mas era um altar que eu levantei porque era o que eu queria, mas eu não
perguntei a Deus o que ele queria, eu só falei, eu não dou conta, e ele não estou te perguntando se você dá conta, eu estou do seu lado. Eu não, enfim. Mas só que depois que a gente entrega, a gente consegue um descanso. Descanso para a nossa alma. Então, quando nós alinhamos o altar da nossa vida, os altares do nosso coração, das fontes da nossa vida, nós encontramos descanso para a nossa alma. Então, às vezes, você não encontrou descanso para a sua alma até hoje porque você não estava alinhada aos altares. Amém? Então, altar é o lugar que você corre para se render, mas também para se renovar e se realinhar. E também receber provisão, é claro. E essa semana nós vamos falar sobre a recompensa de Deus. E a recompensa de Deus, ela acontece por isso, por essa entrega no altar. Mas não só no altar da igreja, é consequência, mas a entrega no altar do seu coração. Entregue-se, coloque Deus no altar do seu coração, Deus no altar da sua mente, Deus no altar do seu corpo, Deus no altar da sua vestimenta, Deus no altar da sua fala, Deus no altar do seu ouvir, Deus no altar do seu olhar, e se alinhe. A recompensa vem. Eu gosto de falar que as bênçãos, nós quando estamos alinhados, não precisamos correr atrás delas. Elas simplesmente nos alcançam, porque nós estamos alinhados com o altar de Deus. O altar, a vontade, o lugar onde nós nos rendemos, o lugar onde nós aceitamos ser quebrantados. Imagina Abraão, se fosse eu e você. Ah, não vou subir com Isaac mesmo, eu esperei tanto por isso. E às vezes muitas pessoas fazem isso, sabe? Recebe a bênção, mas depois esquece do abençoador. E alinhar o altar é isso. Não deixar de colocar o abençoador no lugar da bênção. Jamais. Não deixe que a sua bênção ou as suas bênçãos roubem o lugar do abençoador. Infelizmente eu conheço muitas pessoas que, infelizmente, assim, inclusive eu acompanhei. E acompanhei, orei, estava junto, tudo, mas elas só queriam a bênção delas. Depois que receberam a bênção, elas sumiram. Mas Deus, Ele recompensa aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que recebem a bênção. E a bênção jamais pode ser motivo de se afastar do abençoador. Amém? Então, vamos orar para terminar esse vídeo. E depois a gente faz algum outro resumo sobre ele também. E compartilha com outra pessoa um resumo do resumo, que isso aqui para mim já vem um grande resumo, porque se a gente for pegar para falar sobre altar, a gente vai falar muita coisa sobre altar. E você pode, inclusive, fazer uma pesquisa. Coloca aí na sua Bíblia altar. Na sua Bíblia, não, no seu Google. E coloca sobre altar. E você vai achar muita coisa a respeito de altar. E comece a estudar sobre isso. E pergunte, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E entregue suas dores neste altar, a sua insegurança, suas feridas, a comparação, murmuração, razões, passado, futuro. Sabe? Seja intencional hoje, amém? Deus, eu te agradeço por esse vídeo, eu te agradeço por essa plataforma aqui que nós podemos acessar outras pessoas e obrigada pela oportunidade, Pai, de estar aqui compartilhando sobre este tema que é tão pontual e tão transformador na nossa vida, que outras pessoas possam passar por este alinhamento, Pai, e colocar o Senhor no seu devido lugar, um lugar de honra, de glória, de louvor. Esse lugar é todo seu. Hoje nós pedimos para que o Senhor venha tirar todo o sofisma, toda a fortaleza, toda a resistência da nossa mente, do nosso coração e do nosso espírito, e que prestemos culto somente ao Senhor. Amém?